Um processo, senhor presidente, que tem início em relação ao ex-presidente da República, com base numa delação e numa minuta encontrada no celular de uma pessoa que hoje é colaborador da Justiça. Essa questão, esse é o epicentro, essa é a pedra de toque do processo. É a minuta e a colaboração. Daí em diante, o que aconteceu com a investigação da Polícia Federal e depois com a denúncia do Ministério Público, é, na verdade, uma sucessão inacreditável de fatos. Porque, na verdade, foi achada uma minuta do punhal verde e amarelo, uma minuta, planilha, de uma operação luneta, e como todos nós sabemos, ocorreu o trágico episódio de 8 de janeiro. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento. Não há uma única prova que atrele o presidente a punhal verde e amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em punhal, em luneta, em copa, em 8 de janeiro. Nem o delator, não há uma única prova. E como eu vou salientar aqui, com todo respeito, e, senhor presidente, eu advogo aqui há muito tempo, eu vou fazer críticas que um advogado tem que fazer, mas sempre com respeito. Mas eu vou comprovar que a denúncia proposta sobre o crime do contraditório, o Ministério Público sequer fez prova sobre o crime do contraditório a respeito desses fatos. Não há prova, eu vou tratar disso. E vou tratar também, senhor presidente, de um processo que é histórico, é difícil, é tão difícil e foi muito complicado para a defesa, pesa dizer. Eu sei que já está decidido, mas a defesa, desde o princípio, entendia que a competência não deveria ser da Suprema Corte. Sendo, seria do Pleno. Essa matéria já foi definida, não vou tocar no assunto. Mas houve, efetivamente, com todo respeito, um cerceamento que eu vou demonstrar à luz dos entendimentos do próprio Supremo Tribunal Federal. Além disso, senhor presidente, nós temos uma delação que eu também vou também colocar, que, na verdade, alguém chamou aqui de uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba, com todo respeito ao doutor Demóstenes. É muito mais grave, porque a jabuticaba existe aqui no Brasil. A delação, da forma como está sendo proposto nas alegações finais do Ministério Público, não é uma jabuticaba, é algo que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Porque, na verdade, o que está se pretendendo aqui é reconhecer uma parcial falsidade da delação e, ainda assim, fazer um aproveitamento dela diminuindo a pena. Não é isso que diz o legislador, como eu vou comprovar. A quantidade de pena é em relação à quantidade de colaboração das provas que o colaborador traz para os autos para sustentar uma eventual condenação. Mas não é, na verdade, uma parte da pena em função de ela ter uma parte de omissões ou contradições. Omissão ou contradição é algo que deve anular a colaboração. Ela não pode ser aproveitada. No segundo dia de julgamento do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro reforçou o discurso de que não há provas concretas contra ele. O advogado Celso Vilardi, responsável pela sustentação oral, afirmou que o processo se apoia apenas em uma delação e em uma minuta de golpe apreendida pelas autoridades, mas sem ligação direta com Bolsonaro. Segundo Vilardi, não existe nenhum elemento que conecte o ex-presidente às operações apelidadas de punhal verde e amarelo, luneta ou mesmo aos atos de 8 de janeiro.
Ele declarou que Bolsonaro foi dragado para os acontecimentos, sem ter participação comprovada. O advogado também atacou a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Para Vilardi, o militar mentiu contra o ex-presidente, mesmo assim, não conseguiu apontar nenhuma participação dele nos supostos grupos que arquitetaram ações golpistas. A defesa foi além e criticou duramente o Ministério Público. Vilardi acusou os procuradores de apresentarem uma denúncia sem provas suficientes e questionou o acordo de delação firmado com Cid, classificando-o como algo inexistente no ordenamento jurídico. Ele ironizou ao dizer que o caso não é nem mesmo uma jabuticaba, expressão usada para situações tipicamente brasileiras, mas algo ainda mais grave, já que permitiria o aproveitamento de uma delação parcialmente falsa para reduzir a pena do colaborador. Com esse tom, a defesa tenta desmontar a tese da acusação e convencer os ministros do Supremo Tribunal Federal de que não há fundamentos jurídicos para responsabilizar Jair Bolsonaro pelos atentados golpistas. Porque, na verdade, o que está se pretendendo aqui é reconhecer uma parcial falsidade da delação e ainda assim, fazer um aproveitamento dela diminuindo a pena. Não é isso que diz o legislador, como eu vou comprovar. A quantidade de pena é em relação à quantidade de colaboração das provas que o colaborador traz para os autos para sustentar uma eventual condenação. Mas não é, na verdade, uma parte da pena em função de ela ter uma parte de omissões ou contradições. Omissão ou contradição é algo que deve anular a colaboração. Ela não pode ser aproveitada. E é esse tema que eu vou falar.